Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clínica Aberta, nosso podcast que está começando hoje. O nosso podcast tem um objetivo de trazer questões psicológicas, questões de saúde mental para esse ambiente mais informal, para poder trazer para o pessoal que está acompanhando assuntos relacionados à psicologia, à neurociência, à saúde mental, mas de uma forma mais dinâmica para que possamos ter um bate-papo, falar a respeito do assunto. Eu sou Everton Nunes, sou estudante de psicologia. Atualmente eu trabalho em uma empresa que não é da área, mas estamos já buscando se inteirar nesse assunto, então. Bom, meu nome é Johan, sou estudante de psicologia também. A gente vai buscar conhecimento aqui para trazer para vocês. Então espero que vocês gostem também. E vamos lá. Para a gente começar, vamos começar com o patrocinador, né, Everton? Sim. Vamos lá trazer o nosso primeiro patrocinador, que é o Luz da Psicologia. Então, esse canal ele traz cortes de psicologia, onde você vai encontrar todo tipo de corte sobre psicologia. Tem vários assuntos interessantes. Então, aqui embaixo da descrição do vídeo vai ter todos os canais dentro de Facebook, Kawaii, TikTok e tudo mais. Então, vai lá embaixo, se inscrevam, que é muito legal. Vai ter bastante conhecimento legal lá para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a nossa convidada de hoje, que ela é a mãe da Marília, esposa do Leandro. Ela é médica, professora e trabalha hoje no CAPS 2. Muito bem-vinda, doutora Giovana. Obrigada. Fala de família, a gente já fica emocionada. Obrigada pelo convite, meninos. A gente fica muito feliz. Doutora, tem um presentinho para você, personalizado aqui com seu nome. Obrigada. Ai, que linda. Canequinha. Com meu nome, que lindo. Obrigada. De nada. Ai, que joia. Eu vou deixar aqui para ver. Vamos lá, contigo, Everton. Doutora, para começarmos a entender um pouco mais da vida da doutora, de onde surgiu o interesse da doutora por medicina? Então, quando eu penso na minha história, nos primórdios da minha história, eu já penso na opção pela saúde, né? A minha família toda sempre deu um valor muito grande para médicos. Então, o médico falou, tá falado. Eu tenho o meu bisavô, que era uma espécie de curandeiro de um povoado onde ele fazia partos, prescrevia medicações naquela época. E na falta do médico, as pessoas procuravam ele. Meu avô, que também tinha uma farmácia. Então, eu venho de gerações já um interesse pela saúde. Se eu elencar para vocês, primos meus, todos quase seguiram pela área da saúde. Uhum. Todos não digo, mas muitos, né? Mais da metade seguiu para a área da saúde. E aí, quando eu penso assim na minha história, com 9, 10 anos, eu já dizia que eu ia ser médica. Eu tenho uma amiga que eu me lembro quando nós estávamos na 5ª série, né? 95, entrega a idade agora. Nós dizíamos, e nós duas nos formamos em medicina. Então, o interesse pela medicina ele vem de sempre, né? O cuidado pela medicina, a paixão pelo cuidar do outro, servir o outro. Eu penso assim que medicina, se eu pudesse descrever, eu já tive uma fase de respeitar, uma fase de admirar e hoje uma fase de amar, né? E eu penso que a medicina ela é uma forma da gente amar a humanidade, né? Uma forma de servir e de amar a humanidade. Então, quando eu penso nisso, não tem como eu não falar assim, cheia de amor por essa profissão que me encanta todo dia. Legal. E durante esse seu processo de cursar medicina, a gente sabe que é um curso longo e com bastante dificuldades. Então, o que a doutora consegue lembrar de maior dificuldade durante esse processo? Assim? Geralmente, as coisas que a gente abdica, né? Coisas que me angustiavam. Todas as minhas amigas que não cursaram medicina, que não optaram por medicina, elas acabaram se formando algum tempo antes do que eu, então mais jovens do que eu. Quando eu estava no 2º, 3º ano da faculdade, elas já estavam formadas, constituindo família, carreira. E eu ainda estava estudando. Eu nunca tive questões durante a faculdade de dúvidas quanto à minha profissão, à minha vocação. Mas eu tinha aquela angústia. Poxa, todo mundo está indo e eu estou ficando. Era essa sensação. Né? A sensação de abdicar de festas, de abdicar de compras de coisas que a gente gostaria de ter para comprar um livro, né? Eu venho de uma família que não é uma família pobre, não, de forma alguma, mas eu tive que abdicar de coisas que eu gostaria de ter para coisas que eu precisava investir, né? Ainda hoje a gente faz isso, mas
na época de estudante mais, assim. E não me arrependo nenhum dia. Se você me perguntar, eu faria de novo tudo. Mas realmente são coisas que na época que a gente é novo, é jovem ali, a gente quer, né? Ter a festa, quer ter a roupa, quer ter o sapato. E muitas vezes a gente abdica disso para investir numa coisa maior, né? Uhum. Ô, doutor, e como que é a questão da saúde mental do estudante de medicina? Muitas vezes a gente vê como muito trabalho, muito estudo, e como é que é? As pessoas têm ansiedade, como é que é a questão, assim, a senhora como professora, como é que pode passar isso pra gente, assim, mais ou menos? Então, até ano passado, eu era docente da 6ª fase, né? E muitas vezes eu conversava com os alunos ao final das aulas e também durante, né, os semestres a gente foi trabalhei inclusive a saúde mental do estudante de medicina como um tema de uma das aulas que eu ministrei. Se sabe que a incidência da ansiedade e da própria depressão, né, e às vezes com desfechos bastante graves, ela é maior no estudante de medicina e nos profissionais de saúde como um todo. Mas se a gente pegar estudantes de medicina e médicos, a incidência é muito alta. E muitas vezes por quê? Por uma qualidade de vida ruim, a gente cuida, mas não se cuida, né? Por também a gente entender, focar no estudo, focar na carreira, focar na profissão e esquecer do autocuidado. E o estudante de medicina não é diferente. Ele já acaba sendo induzido ou treinado, ou pela própria exigência do curso, ele acaba focando muito mais no estudo do que no autocuidado. E acaba que a saúde mental, então, de todas as coisas que ele tem que cuidar, acaba ficando em 2º, 3º, 5º plano. Então, a saúde do estudante de medicina, né, de forma geral, ela realmente ela tem que ser cuidada, ela tem que ser mais zelada do que geralmente é. E eles têm algum apoio, assim, da universidade que eles podem procurar? Estou com dificuldade em... Eles têm, né, a Unifeb, que é a universidade, não sei se eu posso citar, mas... Pode. A Unifeb, que é a universidade que eu faço, né, parte do corpo docente, eles oferecem um suporte tanto dentro do curso, na questão de psicopedagogia ali, mas a clínica de psicologia deles também está à disposição. E a gente... Eu entendo assim que alguns professores têm essa abertura também com eles para oferecer. Não necessariamente uma consulta, mas um suporte, uma escuta, né, um norte que às vezes o próprio acadêmico precisa e, né, muitas vezes ele encontra. Mas sim, eles têm esse suporte sim do curso. Legal. Então vamos mudar um pouquinho de assunto, doutora. Vamos para o CAPS. Então, hoje em dia a doutora trabalha no CAPS 2. Uhum. Para a gente entender um pouquinho, antes disso eu vou fazer 2 perguntas juntas, doutora. Tá bom. Pra gente... Pra quem não sabe, eu fiz estágio um tempinho no CAPS. Então, eu fiquei lá 6 meses. Lá eu convivi muito com os pacientes. Então, ele trazia muito pra gente, doutora, que a questão do preconceito que as pessoas tinham fora, né? Fora ali. Eles falavam que era negócio de louco, que era negócio de nóia, que não sei o quê. Então, eu vou fazer a pergunta pro doutor. Doutora, o CAPS é lugar pra louco? É lugar pra nóia? O CAPS, ele também é um lugar para loucos, vamos dizer assim. Mas eu te devolveria com uma pergunta. O que o chamado louco na nossa sociedade ele tem a menos ou a mais que o normal, né? O que ele... Se é um lugar para algum público especial, o que esse público especial tem a menos que os outros públicos? O que esse público especial merece a menos que os outros públicos? Essa é a pergunta que a gente deixa. Então, assim, uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, de depressão, o que ela merece a menos que uma pessoa que não sofre de ansiedade e de depressão? Essa é a pergunta que eu deixaria, a reflexão que eu deixaria para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Né? Eu entendo que não... Né? Não vou deixar a resposta no ar, mas eu entendo que a gente precisa fazer essa reflexão, né, de uma pessoa que está adoecida, o que ela merece a menos. E o fato deles estar lá procurando ajuda, eles estão tentando melhorar, né, doutora? Está tentando melhorar. Então, a gente tem que levar em conta isso. Sim, se nós considerarmos todas as pessoas que deveriam estar no CAPS, nós não temos nem 10% que estão buscando ajuda. Claro que o CAPS não é o único local para buscar ajuda, mas nem todas estão lá dentro. Uhum. Doutora, existe 3 tipos de CAPS, né? A senhora poderia falar um pouquinho pra gente como funciona cada um? Posso. Então, o CAPS também ele tem tamanhos, né? CAPS 1, 2 e 3, conforme o tamanho da cidade, né?
Então, o nosso município de Brusque, ele conta com um CAPS 2, pelo tamanho do município, da população, né? Um CAPS, eu já vou explicar cada um CAPS AD e um CAPS infanto-juvenil. O CAPS infanto-juvenil, que é o mais fácil de explicar, é para qualquer público que tenha algum sofrimento mental até 18 anos de idade. Seja ele dependência química, seja ele ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. O CAPS 2 e o CAPS AD eles já se diferenciam. O CAPS AD ele trata única e exclusivamente de pacientes com dependência né, ou uso nocivo de álcool e outras drogas. E o CAPS 2 trata do restante, eu diria. Né? Então, paciente com depressão, com ansiedade, com esquizofrenia, que não tem dependência de álcool e drogas, ele trata no CAPS 2, hoje do município de Brusque. Os CAPS, eles tratam, por sua vez, pacientes com gravidade alta. Né? Tem a gravidade baixa, média e alta, seria para paciente com gravidade alta. Doutor, e quem precisa de ajuda assim, como que ele pode entrar no CAPS, procurar? Como é que funciona? Então, o paciente, a porta de entrada, né, dos serviços do SUS, né, é bom deixar claro também que o CAPS ele é um serviço do SUS, é um serviço gratuito, tanto no nosso município quanto em qualquer município. O CAPS, a porta de entrada, é a unidade básica de saúde, né? Então, o paciente procura a unidade básica de saúde para ser avaliado. Porque se ele tiver uma ansiedade leve, uma depressão leve, não é no CAPS que ele vai tratar. É na própria unidade básica de saúde. Quando o paciente tem uma gravidade moderada, ele é encaminhado para o ambulatório, para a mente, que a gente chama, que é o ambulatório de saúde mental. Aí tem alguns fluxos específicos que, né, as próprias equipes já são informadas. E quando ele está grave, ele é encaminhado pela unidade básica de saúde para um acolhimento no CAPS para ser avaliado e ser inserido no tratamento. Mas a porta de entrada são as unidades básicas de saúde. O CAPS do álcool e droga é porta aberta? Sim, na verdade, assim, se você já fez tratamento no CAPS 2 ou se você deseja um tratamento, você pode procurar os CAPS, mas o que a gente sempre orienta? É interessante passar pela unidade básica de saúde, mesmo caso de álcool e outras drogas. É interessante que as unidades básicas de saúde conheçam você e saibam, porque elas são o médico que está ali. É importante que ele saiba a tua condição de saúde plena. Você vai num cardiologista, você não vai contar para o teu médico que é clínico. Você vai no endócrino, você não vai contar. Aí você vai no CAPS, você não vai contar. Então é importante que eles saibam. O CAPS AD, por ter uma demanda menor e por ter um giro de paciente muito alto, né? Os pacientes começam o tratamento e muito rapidamente, às vezes já saem do tratamento, já se restabelecem, enfim, ou abandonam. Ele é porta aberta, ele consegue ser porta aberta. Os outros CAPs, eles têm uma demanda maior, então exige realmente uma estratificação de risco que é realizada ou pelo médico ou pelo enfermeiro das unidades básicas de saúde. Legal. Interessante. Existe vamos dizer assim, entre esses CAPs, por exemplo, de municípios vizinhos, existe uma ligação entre eles, vamos dizer, de pacientes que, de repente, um CAPS num município não consegue atender e ele pode pedir ajuda para um município com um recurso maior? Existe esse tipo de... Eu desconheço. Vou te citar um exemplo. Guabiruba tem um CAPS 1, pelo tamanho da cidade, em que é um CAPS que atende toda a demanda do município. Seria um condensado dos nossos 3 CAPs, né? Porque o tamanho do município não comporta outros. Já Blumenau tem um CAPS 3, que é um CAPS 24 horas. A gente não encaminha pacientes para o CAPS de Blumenau, assim como o Guabiruba não encaminha para nós. Mas o paciente... Existem centros, por exemplo, paciente de alta gravidade é para os CAPs, mas paciente de altíssima gravidade é para o hospital. Aí sim, o Hospital de Azambuja, por exemplo, ele já é regional, né? Os leitos são regionais de saúde mental. Na verdade, falei uma coisa errada. Os leitos de saúde mental do município de Brusque, eles são pagos pelo município até onde eu sei. Mas o hospital, ele é um hospital que comporta Guabiruba e Botuverá. Né? Então, seria essa a informação mais correta. Doutora, o pessoal entender como é que funciona o CAPS, poderia explicar, digamos, eu cheguei lá hoje, estou com uma demanda, como é que funciona o atendimento, os profissionais que tem lá, como é que funciona essa questão? Então, você uma vez inserido, você chegou lá, você é acolhido, que a gente chama, né? Passa por uma entrevista inicial, uma escuta, né? Para entender o teu caso. Você não chega lá e sai entrando nas salas de grupo, por exemplo. Então, a gente acolhe o paciente. Algumas vezes por semana a gente tem reunião, se não me engano, são 2 vezes por semana que a gente tem reunião de discussão de caso. Todos os dias a gente tem reunião, mas tem várias demandas.
Então, 2 vezes por semana a gente tem a discussão de casos. E essa discussão de casos a gente define se o paciente fica ou não fica no CAPS, conforme a demanda do que ele trouxe. Se ele é para o CAPS, para o ambulatório, se volta para a unidade, para um matriciamento, que a gente chama, que é como se fosse uma consultoria do médico com o psiquiatra da nossa rede. Mas uma vez que ele fique no CAPS, são oferecidos tratamentos individuais e tratamentos em grupo, que a gente chama coletivos. Então, tem arte-terapia, que é com uma artesã, tem terapia ocupacional, com uma terapeuta ocupacional, tem grupos psicoterápicos, que são com os nossos psicólogos. Eu tenho um grupo que eu faço, que é um grupo de relaxamento. Tem grupos também com o nosso psiquiatra, Dr. Homero. Então, todos os profissionais que estão... A nossa farmacêutica, também não posso esquecer. Então, todos os nossos profissionais que estão lá dentro, né, os enfermeiros também, todos eles realizam grupos. Tem grupo de canto também. Então, conforme a demanda do paciente, se é um paciente que precisa esfriar um pouco mais a cabeça, às vezes a gente demanda para um tipo de grupo. Se é um paciente que está mais agitado, para outro. Se é um paciente que precisa falar, para outro. Então, depende da demanda de cada um. E as consultas. Aí as consultas, tem as consultas individuais com psicólogo, o serviço social, médico, né? Que, no caso, as consultas que a gente presta. E os atendimentos, eles são um compilado, né? Como que a gente diz agora? Me fugiu a palavra. É um combinado, perdão. O tratamento é um combinado do coletivo e do individual, né? Esse é o tratamento que é oferecido no CAPS. E que eu particularmente desconheço um tratamento assim no serviço suplementar, né? E é interessante ressaltar também, doutora, que não é obrigatório, né? A pessoa vai de livre vontade, se ela quiser continuar com o tratamento, ela pode continuar. E ela tem... Tanto no CAPS, que trata álcool e outras drogas, que às vezes se fala muito, né, na questão da compulsória, enfim, mas a gente sabe que o paciente que realmente responde ao tratamento é o paciente que quer se tratar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: antes de começar a tratar uma pessoa, pergunte se ela quer desistir ou se ela quer abrir mão daquilo que a adoeceu. Uma frase bem conhecida, né? Então, não adianta você forçar um paciente se ele não quer abrir mão daquilo que está adoecendo ele. Eu tenho um estilo de vida muito ruim, eu vou no cardiologista, eu estou infartando, estou comparando assim para entender. Mas eu não quero deixar de fazer nada do que eu faço e não quero infartar. Isso não existe. É a mesma coisa para a saúde mental, né? Então... você obrigar um paciente a fazer uma dieta não vai ter o mesmo resultado que se ele fizer uma dieta porque ele quer, né? A questão do ambiente lá é muito legal, doutor. Eu, como fiz estágio, cara, é uma alegria ter pra lá. Os pacientes são muito divertidos e um lugar que eu encontrei mais pessoas inteligentes e criativas, cara. De todas as formas, é muito legal. Eu não sei se é pela entrega do paciente, eu não sei te dizer, ou se é pelo tempo que a gente passa com o paciente, que a gente vai descobrindo, porque cada paciente é muito singular, né? Então, as histórias de vida, elas vão nos ensinando, e é isso que me encanta, é isso que me encanta na medicina, e na medicina quando eu digo as ciências da saúde, né, como um todo. São as histórias dos pacientes, eles fazem você ter um crescimento que em anos você não teria de amadurecimento. E aí, não são histórias necessariamente tristes, podem ser histórias de vitória, de superação, né? Mas são coisas que a gente fica realmente assim muito... A gente cresce muito lá dentro. E com os colegas também. Tem, né, você bem falou, assim, tem um ambiente... Não é perfeito, ninguém lá é 100% concorda em tudo, não é isso. Mas nós temos realmente ambientes assim que propiciam o trabalho em equipe. Eu hoje não sei não trabalhar em equipe. Eu tenho uma dificuldade muito grande de não trabalhar em equipe. Eu preciso da equipe para trabalhar. Eu não consigo trabalhar sozinha. A gente aprende e depois que aprende a gente gosta. Então... E esse serviço aproxima muito, né, o profissional da comunidade, dessa vivência de trazer, de conhecer a família e tudo, e desses pacientes. Então, a pergunta que eu já vou linkar nesse comentário, a importância da participação da família nesse tratamento. Ela é decisiva. Eu não tenho experiência com CAPS infanto-juvenil, né? Mas a gente sabe que ali é mais importante ainda, porque são adolescentes ou crianças que estão em tratamento. Mas a experiência que eu tenho, tanto no CAPS de álcool e outras drogas, quanto no CAPS 2, eu posso dizer que ela é o diferencial, né? A participação da família, ela faz toda a diferença. Às vezes as pessoas chegam pra gente e dizem, olha... tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, não tô me sentindo bem. E a gente diz assim, e quem que tu tem de apoio? Eu perdi todo o meu apoio.
Eu perdi tudo, né? Muitas vezes no CAPS AD a gente ouve muito isso. Eu perdi tudo, ninguém mais quer me dar apoio, né? O paciente está desacreditado da família. Não é o paciente que responde melhor, né? O paciente que responde melhor é aquele que a família vai. Nós temos grupos de famílias nos 3 serviços, né? E os grupos de família não são obrigatórios, claro, mas são muito recomendados, fortemente recomendados. E a gente percebe que são poucas as famílias que participam. E aí a gente também pergunta para essa família e fica mais uma reflexão. Você ama esse seu ente, né, querido, seu filho, seu esposo, enfim. Você quer ajudá-lo ou você quer que ele se ajude sozinho? Muitas vezes a pessoa consegue se levantar sozinha, mas a gente, quando cai no chão, a gente consegue levantar mais fácil com ajuda, né? E a mesma coisa para quem tá adoecido. O doutor, e quando tem... Geralmente, quando o paciente álcool e droga, a família fica doente também, né? Fica. E como é que consegue conciliar o tratamento com o paciente que já tem dependência com a família que fica doente por conta da dependência? Então, a gente no CAPS AD, a gente não oferece... Aliás, nenhum dos CAPS a gente oferece um tratamento para a família especificamente. Oferece os grupos, que são grupos de suporte, grupos de escuta, né, das angústias e de orientação. Mas a gente não oferece necessariamente, mas a gente recomenda quando a gente identifica nesses grupos. Por exemplo, uma mãe que está deprimindo porque o filho não consegue abandonar o vício da cocaína. Posso dar um exemplo. A gente recomenda que essa mãe procure ajuda na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e que a partir dali ela seja ou encaminhada ou comece um tratamento ali para ela também, né, ter esse suporte. Existe a codependência que a gente chama, né, que é o que é falado mais no CAPS AD, mas quando um paciente, também não do CAPS AD, mas do CAPS 2, está com uma depressão fortíssima, não sei se pode falar tentativas de suicídio, a gente vê que a família adoece junto, tá? A família sofre junto. Quem não sofre vendo um familiar definhando, vamos dizer assim, seria essa palavra. Então, sim, a gente recomenda o tratamento, mas não é feito necessariamente no CAPS, a não ser que a pessoa esteja numa gravidade tanto quanto seu parente, né? O doutor, eu queria fazer uma pergunta sobre medicação, se a senhora puder responder, senão tá tudo certo. Tá. A questão a importância da medicação para um paciente que tem um transtorno, que vem com ideação suicida ali para vocês. Qual que é a importância da medicação? Pra gente tirar esse estigma da medicação é ruim ou tudo mais. Existem pessoas que são contra a medicação e a gente respeita, assim como a gente respeita as que são a favor, né? A medicação, ela sozinha, ela tem um limite. Eu tenho um mousepad, que é um quadradinho, eu sempre digo para o paciente, eu consigo ir até aqui com a medicação, mas eu quero chegar contigo até aqui. Né? Então, a medicação, não só na ideação suicida, mas em vários transtornos, todos eles, ela tem uma limitação. Então, por isso que a gente não trabalha sozinho no CAPS, trabalha em equipe, porque a gente precisa de todo aquele arsenal terapêutico, né? Mas um paciente que não adere à medicação, ele é um forte candidato a ter um desfecho ruim. Não necessariamente, no caso da ideação suicida, não necessariamente que ele vai cometer o suicídio, mas ele fica com uma depressão arrastada, com uma ansiedade, com um sofrimento que fica perpetuando e que fica consumindo a qualidade de vida dele. Eu diria no mínimo isso. Então, a medicação ela traz um pouco de qualidade de vida para o paciente para ele poder enfrentar o tratamento. Eu tenho um professor que diz assim que a medicação ela descola o sintoma do paciente para que o terapeuta venha a conseguir trabalhar aquilo. Então, ela dá uma descolada, um alívio para o paciente imediato ou breve, né? E aí ali tu consegue trabalhar, né? Que daí entram os psicólogos e os outros terapeutas para nos ajudar. E a medicação não é imediata, né, doutora? Eu vou tomar agora, vai funcionar e já tudo mais. Demora um período para acontecer, né? Demora um período. Então, assim, é bem importante isso de esclarecer. A medicação, é difícil uma medicação que não tem efeito colateral e é muito raro uma medicação fazer um efeito tão breve. Então, a gente sabe, por exemplo, que o antidepressivo ele demora de 2 a 3 semanas para fazer efeito. O efeito benéfico. Só que não demora todo esse tempo para fazer efeito colateral. Então, muitas vezes o paciente só está com efeito colateral ou com pouco efeito benéfico, né? Está sentindo ali as dificuldades, às vezes uma vertigem, uma dor de cabeça, uma náusea, uma sonolência, que é muito comum, e não está sentindo a melhora do medicamento. Então, nesse ponto, inclusive, entra a família. Muitas vezes a gente precisa da família como um suporte, enquanto o medicamento não está dando conta.
né? Então, entra junto, já volta na pergunta que tu me fizeste também. E essa questão da medicação, de repente, pelo paciente ver que a curto prazo essa medicação não está fazendo resultado e muitos pode ser que aumente a dose por conta própria ou façam o uso, vamos dizer, desordenado desse medicamento, o quanto isso implica negativamente nesse resultado dele. A gente sabe, assim, qualquer medicação que você faz o uso por conta, vou começar de novo. Qualquer medicação que você faz uso por conta, a gente sabe que ela não é uma medicação com olhar técnico. E vou dizer por mim, eu, enquanto paciente de qualquer um dos meus médicos, eu não me medico. Eu tenho essa disciplina. E eu penso que o paciente, não desmerecendo, porque o paciente é ele que entende mais dele mesmo, né, do que qualquer outra pessoa. E isso é importante a gente salientar, que a gente valoriza esse autoconhecimento, né? Não há ninguém que entende da Giovana tanto quanto a Giovana. Então, nesse sentido, a gente valoriza o autoconhecimento, porém, o paciente entende dele. O médico entende da medicação. Então, juntos, a gente chega nisso. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu deixo a porta aberta e digo, olha, se você não estiver se sentindo bem, procura, né? A gente tem o técnico de referência, que é a pessoa que cuida de perto do paciente. Procura o teu técnico de referência, diga para ele que você não está bem, para a gente, de repente, adiantar uma consulta, rever a tua medicação. Então, eu deixo a porta aberta por isso. Mas o paciente, como você perguntou, assim, ele aumentar por conta, a tendência é uso abusivo, efeitos colaterais muitas vezes fortíssimos, às vezes até uma intoxicação e, dependendo, até um efeito fatal, né? Porque não, às vezes acontece também. Então... O doutora, já aconteceu de pessoas falar assim, quem vai no CAPS vai lá para ficar dopado. Você pode explicar como é que funciona essa questão? Assim, eu acho que é mais o efeito, né, que a senhora falou um pouco atrás, né? Já teve uma época em que a psiquiatria, e até por falta de medicamentos mais modernos, quando medicava, as pessoas realmente ficavam mais lentificadas. Os medicamentos mais antigos, eles têm mais efeitos colaterais. Quanto mais moderno, menos efeito colateral tem o medicamento, né? Ou para ser, né? É o que a gente busca numa medicação mais moderna, né? Que ela seja um pouquinho melhor que a anterior. Então, a tendência da psiquiatria, o sonho, né? É que a gente tenha medicamentos que façam só efeito benéfico e não tenha efeito colateral. Então, quando o paciente faz uso da medicação e fica dopado, não é aquele o objetivo. Obviamente que, isso eu digo muito claro para eles, eu prefiro você lentificado do que você cometendo um suicídio. Isso é óbvio. Mas a gente não quer isso para o paciente para sempre. Isso é temporário. E, se necessário, é um mal necessário, a gente diria. É que nem fazer uma vacina. Não entrando na polêmica das vacinas, mas a vacina dá uma dor. É um mal necessário. Isso eu trabalho com a minha filha, com a Marília, que tu citou no início. Eu digo, filha, é um mal necessário. Você vai fazer a vacina para você não ficar doente. Então, a medicação também. Você faz uma medicação mais pesada para um paciente que está numa gravidade mais pesada. Senão, não, né? Senão você evita ao máximo deixar o paciente dopado. E digo para ti que não me lembro, assim, de ter algum paciente em que eu já vi pacientes chegarem para mim assim, mas de deixar dopado, de dizer, olha, não fiquei, a gente retira, a gente não mantém essas medicações, né? Não é o objetivo. Tá vendo, galera? Pode procurar o CAPS que tá tudo certo. Não cai no conto aí do pessoal que fala desinformação. E confia que lá são profissionais excelentes. Eu já tava lá, então eu posso confirmar isso. Verdade. Ainda falando da questão da família, doutora, eu tenho um filho autista, né? Então, essa questão da aceitação da família quanto à condição do paciente, né? O quanto é importante que a família mostre para esse paciente que ela o apoia, que ela entende essa necessidade dele, essa questão, né? Do quanto isso pode ser importante, até não só para o crescimento ou para a recuperação desse paciente, mas até mesmo para esse laço familiar, porque a gente vê que quando tem essa questão de dependência química, uma das primeiras coisas que acontece é que esse usuário acaba se distanciando mais da família, muitas vezes por falta de apoio. De repente a família fica um pouco envergonhada por ter um parente com essa condição. Quanto é importante essa questão, doutora?
Na verdade, quanto mais a gente trabalhar na sociedade essas questões, menos estigmas a gente imagina que vão ter, né? Então, um paciente que tem, por exemplo, a dependência química, você não vai aplaudir ou não vai torcer para ele continuar usando, né, uma substância, mas você não vai aplaudir o uso, né? O paciente, ele continua sendo um ser humano com sentimentos e ele sente a rejeição, né? Então, quando você vê... Eu já tive, né, casos na minha família de pessoas que tinham problemas, né? Eu até vou dizer, o meu avô, ele teve problemas com álcool e eu tenho certeza que ele melhorou porque o meu pai e a minha tia, que eram, né, os filhos que eram mais próximos ali, eles abraçaram a causa, né? E o meu avô se livrou da dependência do álcool e, claro, uma vez dependente, sempre dependente, mas a gente diz assim, não fez mais o uso do álcool e conseguiu ter uma vida que eu não ouvi nunca alcoolizado. Eu não o conheci alcoolizado, isso foi muito antes de eu nascer. Mas a família, a gente tem que começar a trabalhar assim, comercial de margarina já foi, né? Então, assim, as famílias todas têm problemas. Uns mais, uns menos, uns mais difíceis, uns são problemas financeiros, outros são problemas de saúde, outros, eu não diria que o autismo, claro, ele é considerado uma deficiência, né? Mas você não tem que ter uma aceitação de uma condição atípica, você tem que ter um esclarecimento. Porque no momento que você está esclarecido, você se sente mais seguro. Eu acredito que, no caso, tem uma sobrinha que tem autismo grau 1. Então, assim, a minha irmã e o meu cunhado, eles são pessoas muito esclarecidas quanto a isso. E eu acredito que isso faça toda a diferença. O esclarecimento da segurança, a pessoa, ela fica... ela consegue saber para onde ir, ela tem um norte, né? E ela consegue amar melhor, ela consegue ajudar mais o seu ente querido. E quando a gente vê os grupos de famílias em que a gente esclarece muitas das condições, seja álcool, droga, seja autismo, seja depressão, a gente vê que as famílias começam a entender e enxergar diferente. Dizer, opa, por trás desse sofrimento ou por trás dessa ação, né, ali está aquela pessoa que eu amo. Então, a gente é o esclarecimento mesmo e a fuga dos estigmas mesmo, que a gente tem que começar a falar, continuar e bater nessa tecla e falar o quanto for necessário, até as pessoas entenderem que depressão não é falta de um terreno para carpir, que a ansiedade não é teatro, que a ansiedade gera sofrimento, né? Que a esquizofrenia não é o louco de pedra que oferece risco para a população. Né? Um paciente bem tratado é um paciente que consegue produzir. Hoje até eu falava com uma colega minha sobre saúde mental, que é um paciente que consegue produzir, que ele consegue fazer por ele, consegue oferecer para os outros, inclusive, muitas coisas boas. Né? E você pode falar, se agora você abriu aí do teu filho, né? Você pode dizer, o teu filho ele tem o atípico, né? O comportamento atípico que é próprio, né? Dependendo do grau ali, mas que a gente sabe que isso não o impede de ser uma pessoa amável e amada. Né? É exatamente essa questão que a doutora falou. Geralmente, quando vou trazer para a questão do autismo, mas acho que numa questão geral, né, das disfunções, que hoje está muito mais em pauta questões de autismo, TDAH, né? Então, eu acredito que a dificuldade que eu tive no primeiro momento, e que seja de repente a dificuldade de muitos pais, é essa questão do e agora, a partir desse momento, né? Como é que eu vou proceder, de que forma eu vou? Então, em alguns... Aqui a gente teve bastante apoio, né? A gente teve um norte para onde seguir. Mas existem muitas pessoas que não têm esse aparato, não têm esse apoio, não têm esse norte. Então, acaba que se perde e não consegue ver futuro, porque se não tem um contato com a disfunção, de repente acreditar, se ela tem autismo, então, puxa, vai limitar a vida dela em tudo. Então, acredito que essa questão da informação acaba sendo muito importante, até mais do que, nesse primeiro momento, a aceitação. Porque para você mostrar para a família que não, tem uma dificuldade, mas não é impedido de fazer nada, né? Tem um caminho, né? Tem um caminho a seguir, sim. Eu imagino, assim, pegando uma outra situação muito presente na nossa sociedade. Por exemplo, receber uma notícia de que teu filho vai nascer com síndrome de Down. E agora? Né? Então, o e agora, ele é normal. Né? Você se perguntar, e agora? Eu não estava no script. Né? Porém,
Se você tem um norte, se você tem uma sociedade organizada em que isso é esperado, não digo, como é que eu vou me expressar? Em que a sociedade entende você e você entende que há um caminho, é bem isso, é o esclarecimento. Porque você não tem que aceitar algo, você não tem que aceitar se o seu filho é alto ou baixo, se ele tem olho castanho, se ele tem olho... Você não questiona certas coisas. E tem coisas que ainda são questionadas e não deveriam ser, né? E quando você tem um caminho, é isso que a gente diz. Você vai com segurança, você vai tranquilo. Ah, não, é por aqui, todo mundo, né? Tá dando certo para os outros, vai dar certo para mim também. E você fica mais otimista, né? E as questões do dia a dia elas se tornam mais leves também. Senão as famílias vão adoecendo por muitas coisas, porque a sociedade problematiza coisas que não deveriam ser problematizadas também, né? Doutora, voltando um pouquinho à questão do CAPS, eu queria que a senhora trazesse um pouquinho como funcionam as comunidades terapêuticas. Tá. O que eu conheço, na verdade, é até encaminhar o paciente à comunidade. Eu não tenho a experiência de uma comunidade terapêutica em si, a vivência. Eu sei o que é me relatado. Se sabe que as comunidades terapêuticas elas dão suporte. Então, o paciente chega no CAPS, ele está com dificuldade de, no ambiente dele, se manter, como eles usam a palavra limpo, né? Sem o uso de uma substância. A gente pode fazer uma desintoxicação hospitalar, né, que é fortemente recomendada antes da internação. E o paciente vai para uma comunidade terapêutica, que são ou fazendas, existem clínicas também, mas no caso do SUS, geralmente são casas retiradas, né, em terrenos, assim, onde o paciente tem atividades. O esperado é que ele tenha, né, tratamentos psicológicos, continue um tratamento vinculado ao CAPS, muitas vezes com medicação. E o que a gente espera? Que o paciente fique um tempo sem o uso e volte para a sociedade. Alguns, inclusive, começam a morar lá, viram monitores, enfim. Mas a maioria, qual é o objetivo da comunidade terapêutica? Que o paciente seja retirado daquele ambiente em que ele não consegue ficar sem o uso, desintoxique a questão física, mas também a questão psicológica, né? A dependência psicológica. Nesse momento, ele receba o suporte familiar, que é super importante, e comece a restaurar, a restabelecer os vínculos que ele perdeu. Que a dependência química, infelizmente, a gente precisa dizer, ela destrói muita coisa, muito vínculo, né? Muitas pessoas saem machucadas, não é só o dependente químico que está machucado. Então, as comunidades terapêuticas, elas servem para isso. Nós temos no CAPS-AD uma lista de comunidades terapêuticas que a gente faz contato ou eu insere pelo sistema de regulação estadual, e essas comunidades terapêuticas prestam esses serviços temporários. A gente diz que são locais temporários de tratamento, né? Ô, doutor, e para a família que tem uma pessoa que está com dependência, mas ela não quer ajuda, como que ela pode proceder para tentar ajudar essa pessoa? Então, volto naquele ponto assim, o ideal é tentar convencer, né? Claro que o convencimento ele não parte só da família. Você pode, por exemplo, começar procurando a unidade básica de saúde, tá? E procurar os profissionais para tentar uma conversa ali. Vamos pegar a dependência de álcool, que fica mais presente na nossa sociedade. As pessoas veem mais, apesar de fingir que não veem. Então, a dependência do álcool. Meu marido usa álcool de forma nociva. Aquele clássico, sai sexta e volta domingo. E quando volta alcoolizado, ou toda manhã vai no boteco e quando volta alcoolizado. Não quer tratamento. Primeira coisa seria tentar um convencimento de que ele precisa se tratar e problematizar com ele. Isso pode ser feito pela unidade básica de saúde, porque os CAPs não fazem essa busca ativa que a gente chama do paciente. Então, os profissionais da unidade básica de saúde podem fazer. Mas vamos agora ser bem pessimistas. O paciente não quer, não aceitou. A gente tem a internação que é voluntária, em que o paciente aceita uma internação para desintoxicação. A gente tem a internação involuntária, em que o profissional de saúde indica essa internação e o paciente vai, infelizmente, contra a própria vontade para o tratamento, mas às vezes ele não está podendo responder por isso. E a gente tem a internação compulsória. A compulsória, ela é judicializada. Quem determina essa internação é o juiz. Em geral, a questão judicial ela é feita quando não se tem mais arsenal terapêutico de nenhum âmbito e só sobra a internação compulsória. Então, seriam esses os caminhos. Não é a primeira. Às vezes, as famílias procuravam muito CAPS-AD quando eu trabalhava lá para começar a internação compulsória, porque meu parente não quer. Mas você já foi, já levou ele no médico?
Não, nunca levei. E aí, às vezes, uma conversa, até na entrevista inicial, a pessoa ia lá, a gente usava alguns questionários, né, para estratificar a gravidade da dependência, e a pessoa se percebia. Poxa, realmente eu tô dependente. Poxa, realmente eu preciso de ajuda. E se sentindo acolhida uma vez, ela abraçava a causa e ia no tratamento, né? Então, a gente tinha muitos casos assim. A internação compulsória, muitas vezes a gente vê como pesado, mas vale mais a compulsória do que perder esse paciente, né, doutora? Toda a vida. É o mesmo raciocínio da medicação pesada entre perder um paciente para um suicídio e medicar, eu vou medicar. Entre perder o meu parente, o meu paciente também para dependência química, ele está definhando, ele está morrendo, e fazer uma internação, vamos fazer uma internação. Mas ela deixa sequelas. Né? Ela deixa muitas feridas do paciente, muitas vezes é difícil estabelecer a confiança de novo numa equipe em que houve uma internação compulsória ou até involuntária. É bem difícil essa vinculação, porque o paciente fica com medo o tempo inteiro, ele fica receoso, com razão, né? Mas eu concordo contigo, eu não sou contra, mas realmente não é... No mundo ideal, ela não existiria, né? E tem casos que foi efetivo, doutora? Que a compulsória? O paciente conseguiu sair disso? Tem casos. Eu lembro de um caso, né, de um homem que conseguiu sair da dependência da cocaína apenas com a compulsória. Né? Quando eu saí do CAPS AD e fui para o CAPS 2 trabalhar, ele ainda estava em tratamento, então não sei, né, te dizer se ele ainda está em tratamento. Mas tinha mais casos de retorno ao uso na compulsória, porque realmente o paciente ainda não tinha entendido que ele precisava tratar. Né? Essa questão da visão da sociedade quanto ao dependente, né? Ele fez todo o processo de tratamento com o CAPS e agora ele precisa ser reintegrado à sociedade. Como é que o CAPS tem esse direcionamento a partir do momento que esse paciente está liberado de repente, não sei, algum protocolo, alguma forma de ajudar esse paciente a se reintegrar na sociedade, ao mercado de trabalho? Eu vou falar pelo CAPS daqui, né? O CAPS AD daqui, a gente tem, né, a questão, principalmente do serviço social, né? As nossas assistentes sociais, elas direcionavam muito para a questão do mercado de trabalho, o paciente em processo de alta, mas era muito comum o paciente pedir alta. O CAPS AD tem um processo um pouquinho diferente dos outros CAPS. O paciente melhora um pouco, ele já se sente apto a voltar às atividades dele. Raros são os pacientes no CAPS AD que ficavam muito tempo em tratamento, né, a ponto de não conseguir voltar a trabalhar. Então, às vezes ele dizia, olha, eu estou precisando parar o tratamento porque eu arranjei um emprego. Mas também existe o serviço social para auxiliar nisso, né? Em convênios com o Cine, principalmente, ajudando a formular um currículo. Então, nesse sentido, sim. O que a gente não tem é a oferta do próprio CAPS AD de empresas que estão interessadas em reinserir esses pacientes na sociedade. Isso aí a gente não tinha, né? Não conheço. E existe bastante evento, né, doutora, lá, que tem pra... O nosso colega foi lá, o Guilherme, ele fez uma oficina de currículo lá para ajudar o pessoal a fazer o currículo e a questão... Nessa questão, então, tem bastante eventos lá dentro que ajudam esse pessoal, né, doutora? Sim, a gente traz... é muito comum a gente trazer... Agora até no CAPS 2 eu tava. A gente foi até o Senai, ali do lado da Profomento. Senai, Senac. Pegou. Tá. Onde? Perto da Profamento? É Senai. O Sebrae. 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 Tá, então vou começar de novo. Senai é lá na 1ª de maio. Sebrae. Então, ali no CAPS 2 esse ano, eu lembro da gente ter ido com alguns pacientes acompanhando, né, no Sebrae, para eles entenderem como abrir a própria empresa, né, o que era o microempreendedor individual, o MEI, né, como que funcionava. Foi uma palestra, fomos super bem acolhidos, inclusive. E depois o pessoal do Cine, no mesmo mês, no final do mês, foi até o CAPS para explicar também o sistema, como que funcionava no Cine. Então, a gente traz pessoas de fora, com experiências exitosas, enfim, com propostas também para os pacientes também se estimularem. Porque às vezes a pessoa até está já em processo de alta, mas desacredita que vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, até pelo preconceito, pelo estigma que os outros têm, né? Então, a gente tem essas experiências, sim. Doutor, agora eu queria perguntar um caso que te marcou, que fez os olhos encher d'água. Tem um caso... Puxa, tu vai fazer eu encher d'água agora. Mas vamos ver. Tem um senhor que ele
Tá, tu sabe o caso, porque tu acompanhou. Não é do senhor. Eu vou te falar de um paciente. Tinha um paciente que ele largou tudo no norte do Brasil e veio parar em Santa Catarina. Eu ia falar no Rio Grande do Sul. Veio parar em Santa Catarina. E nós ficamos entre 4 e 5 meses batalhando diariamente para convencê-lo a se desintoxicar. Ele fazia uso de crack e de outras coisas, mas o crack era o mais pesado de todos. E de álcool, enfim. Álcool era direto. Ele chegava alcoolizado muitas vezes no serviço. Além de alcoolizado, era se você imaginar um mendigo, como as pessoas imaginam, que é o caricato, era ele. Desnutrido, mal alimentado, né? Alcoolizado, mal cheiroso, com as roupas em trapos. E aí nós conseguimos fazer contato com a família e nós descobrimos que ele tinha uma família, né? E nisso ele começou a despertar para a vida. E começou a se erguer, para ver como é forte isso da família. Nós fizemos uma chamada de vídeo, eu lembro até hoje dele dizer assim, eu preciso limpar as minhas unhas porque eu quero que meu pai não veja que eu tô com as unhas sujas. Ele estava limpo, mas as unhas era a preocupação dele. Eu lembro dele tocar na tela do celular e dizer, a bênção, pai. Então, assim, aquilo me emocionou demais. E esse paciente, eu vou tentar não chorar. E esse paciente, nós conseguimos, depois que ele fosse para uma comunidade terapêutica, ele ficou 4 meses limpo. Depois eu soube que ele acabou saindo quando o avô faleceu, ele se desestabilizou um pouco. Mesmo assim, é aquela velha frase que a gente disse, foram 4 meses limpo, né? Eu não soube mais dele, não tive. Algumas pessoas tiveram contato, viram ele, mas eu não ouvi mais. Mas foi um caso assim que me marcou muito por provar a força da família, a força do vínculo, né? Do ser humano com o ser humano. Como é forte isso, como aquilo conseguiu erguer ele da onde ele estava, da pior situação que um ser humano pode estar, para querer um tratamento e querer uma dignidade de volta. E isso realmente me marcou. Esse caso eu vou levar para o resto da vida, assim, como a força da família. Legal. E interessante que tem bastante caso de efetivo, né, doutora? Que funcionou, né? Do CAPS. Cara, tem casos que não funciona, que às vezes não dá, né, doutora? A gente faz de tudo, mas não dá pra fazer todas as coisas, né? Porque existe várias demandas, né? Mas tem bastante caso efetivo que funcionou, né, doutora? O paciente entra, sai trabalhando, sai fazendo atividade física, sai feliz de lá, né? Saudável, né? Ele recupera a dignidade e a saúde. Se não tivessem casos exitosos, o nosso trabalho ia ser muito em vão, né? Na verdade, sim. O CAPS dele frustra um pouco porque o paciente recai. É diferente, por exemplo, assim, você tratou um paciente de ansiedade, você deu as recomendações, o paciente saiu daquele grau de ansiedade e ele vai embora e vive o resto da vida dele. Isso é um tipo de paciente que é o que a gente vê mais no CAPS 2, por exemplo. E o paciente do CAPS AD, ele recai. Então, quando você diz, olha, tinha conseguido e recai, ele tem essas questões, mas a gente tem muita experiência exitosa de para sempre, como a gente diz. Não há uma garantia, né? Uma vez que você desenvolveu, né, a questão da dependência, não há uma garantia que você vai ficar o resto da vida livre dessa dependência. Mas a gente tem, sim, muito caso que enche o coração de alegria. Então... E é interessante ressaltar, doutora, que a dependência química é uma doença. Então não é porque o cara é vagabundo, não quer parar, não. É uma doença, então e não tem cura, né? Então tem que ficar sempre alerta, sempre tratando, né, doutora? Sim, sim. Infelizmente há um estigma, né, em cima da dependência química como um cara malandro, assim como nas outras doenças de saúde, né, nos outros problemas de saúde mental. Mas há pessoas que... Eu vou pegar uma coisa bem simples. Há pessoas que usam álcool de forma social e há pessoas que, com a mesma quantidade, elas conseguem desenvolver uma dependência química que destrói a família inteira delas. Então, assim, é malandragem? A gente escolhe destruir a própria família? E até que ponto é uma escolha no momento em que eu já estou dependente? Claro que eu tenho a escolha de tratar e tenho a escolha de não tratar. E dentro do tratamento eu tenho a escolha todos os dias de tratar e não tratar. Né? O tratamento em saúde mental é uma escolha diária. Aliás, em todos os tratamentos de saúde, né? Se tu pensar assim... Eu volto para a cardiologia porque as pessoas conseguem materializar mais. Mas, por exemplo, eu escolho na hipertensão, na pressão alta, né? Na hipertensão arterial, eu escolho tomar o meu remédio para pressão ou não. Eu escolho na diabetes tomar o meu remédio, evitar o consumo de alguns alimentos ou não. Na saúde mental, a mesma coisa. Então, todo dia você escolhe tratar ou não. A diferença é que a dependência química, em especial, ela é uma luta diária pro resto da vida. Ela é uma luta
E eu digo que é uma das piores lutas, porque é a luta de você contra você mesmo, né? A luta da tua vontade contra a tua necessidade de se manter bem, né? Isso. Então, é uma luta árdua, é uma das maiores lutas e uma das maiores vitórias que um ser humano pode ter sobre os próprios desejos, né? Ô, doutor, e quando acontece a recaída ali, a pessoa ela volta ao mesmo estágio que ela estava, ou até pior, né? Ou até pior. Uhum. Ela volta, mas a gente sempre diz assim, não adianta problematizar a recaída. Claro, não vamos passar a mão na cabeça. E, ai, coitado, e é assim mesmo. Não. Tem gente que nunca recai. Tem gente que recai uma vez e nunca mais. Então, assim, cada um tem a sua história. Mas, sim, a recaída, ela muitas vezes o paciente perde tudo que ele conquistou e ainda perde um pouco mais. Tem pacientes, às vezes, assim, que tem, por exemplo, a mãe apoiando. Aí ele recai. Aí até a mãe ele perde ali na recaída, porque a mãe diz, não, era a última chance. Então, nas recaídas, alguns pacientes perdem mais do que o que já tinham conquistado. Né? E até no Luz da Psicologia tem alguns, na verdade, vários depoimentos de pessoas que passaram por traumas, por dificuldades e acabaram se recuperando. Então, é interessante vocês acompanharem no Luz da Psicologia, tem vários depoimentos a respeito disso. Vários, que são bem esclarecedores e que acho que as pessoas, quando se identificam, o tipo de canal que tem ali, é bem interessante que as pessoas se identificam e dizem, opa, para aí que isso aqui não é só comigo. Então, é realmente a utilidade pública master ali. E se eles conseguiram, você também vai conseguir, né? Então, é um caminho que dá para percorrer. Ô, doutora, entrando ali um pouquinho que a senhora trabalha no CAPS 2, né? Qual a maior demanda que a senhora recebe ali, o pessoal recebe ali no CAPS 2? Então, se a gente pensar em demanda brasileira de saúde mental, ansiedade. Mas se eu pensar na minha demanda específica de CAPS 2, depressão. Tanto, eu não sei se as pessoas vão entender assim de forma mais... Deixa eu pensar uma forma pedagógica de dizer, mas assim, tem a depressão unipolar e a bipolar, né? A unipolar é a depressão que todo mundo conhece. E a depressão bipolar é a depressão do paciente que tem um transtorno bipolar. Mas se eu somar as duas, realmente dá o grande cerne ali de tratamento. 80% dos nossos casos ali são depressões graves, né? Depressões com ideação de suicídio, sem esperança, sem vontade de retomar a vida, enfim. Então, se eu pensar no público do CAPS 2, eu diria que é a depressão. Mas se a gente pensar no público de saúde mental como um todo no Brasil, com certeza a ansiedade bate recorde aí. E dentro desses quadros depressivos, qual que é vamos dizer assim, o maior que os pacientes trazem, qual que é para eles a maior causa, não sei, de repente um trauma ou a perca de um familiar, o luto, ou o que seria essa maior demanda de causa de depressão? A maior demanda que eu identifico, assim, por ser um público predominantemente feminino, né, a depressão ela atinge mais as mulheres, é a decepção nos relacionamentos. Não só relacionamentos amorosos com o marido, né, mas também. Então, assim, a traição de uma amiga, a traição de uma irmã, a traição de uma mãe, de um marido, o marido que foi embora e abandonou a família, muitas vezes a mulher ficou com os filhos. A gente vê muito a questão da decepção. Então, como a decepção é adoecedora, né? Você botar a esperança no outro, muitas vezes a gente começa a prevenir já não botando a esperança no outro, né? Mas quando você bota a tua esperança de felicidade ou como é que a gente diz? O recibo da tua felicidade nas costas do outro, realmente existe muita chance de se decepcionar. Não diria que é culpa dos pacientes, isso é cultural, né? A gente coloca a esperança nas pessoas que a gente ama e de repente elas nos decepcionam e aquilo caiu meu mundo, perdi meu chão. Então a gente vê isso. Mas se for pensar na parte científica, essa é a pergunta de $1 milhão aí. Qual é a causa da depressão, né? Se a gente tivesse certeza, e se tivesse uma causa única ou somente, né, a gente com certeza não teria essa demanda tão intensa. É multifatorial, né? Então não tem como multifatorial. falar que é tal coisa, né? Eu pensando sim rapidamente nas histórias que eu escuto, né? Mas não dá para dizer assim, essa mulher, se ela não tivesse sido traída, ela teria depressão ou não. Não dá para dizer, não tem como saber, né? Porque tem pessoas que não sofreram nenhuma traição e estão lá dentro, né? Existe vamos dizer assim, uma genética propícia a esse tipo de transtorno, não? Sim, eu não sei te dizer agora em números, né? Me pegaste agora na questão dos números, mas a gente sabe
que há sim uma base neurobiológica para alguns transtornos. Então, tanto transtorno de humor bipolar, o espectro autista, inclusive, a questão de transtornos de depressão mesmo. Geralmente, o paciente tem alguém na família que tem algum transtorno também. Então, sim, há uma base neurobiológica e, às vezes, essa pessoa nunca foi tratada. A gente fala de saúde mental como uma coisa muito recente, né? A saúde como um todo, mas a saúde mental, a gente fala e ela ainda é um artigo de luxo no Brasil, né? Se a gente pensar o custo que é para você ter medicação e ter um tratamento multiprofissional, ela é custosa. Né? Então, fora o SUS, realmente, se você for arcar do próprio bolso, ela é muito custosa. Então, muitos e muitas pessoas que antes não tinham o INSS, que financiava os tratamentos, não tinham direito, muitas vezes elas não eram diagnosticadas. Uhum. Né? Eu perguntei porque eu tenho conhecimento de uma família que para eles é hereditária essa questão da depressão, né, vamos dizer assim, da tendência suicida, porque, segundo eles, a mãe já tem essa tendência, depois os filhos, e até quando essa genética ela pode ser, não sei se tem um modo dela ser quebrada ou só o ambiente também interfere muito nessas questões. O quanto ela é determinante, digamos assim, né? Uhum. Eu, pelo menos, né, o que eu vou dizer é o que eu acredito. Eu não acredito que a genética ela é determinante a ponto de... né, a gente não acredito e a gente vê isso na prática também. Né? Ela não é determinante a ponto de dizer, você está fadado a ter uma depressão e essa depressão você não adianta você tratar. Não existe isso. Né? Então, isso eu te dou certeza. Agora, você tem uma tendência, você, né, tem uma inclinação para esse tipo de coisa. Você pode até ter a depressão, mas se você tratar no início, você vai ter um desfecho diferente. Ou se você tratar ela quando ela estiver leve, você vai ter um desfecho diferente. Então, nesse sentido, sim, a gente acredita. Agora, muitas vezes ela é inevitável ou ela é difícil de manejar porque a pessoa tem, sim, essa tendência, essa inclinação, eu diria. Eu acho que o ambiente também desencadeia bastante, né, doutora? Às vezes eu tenho predisposição genética e eu tenho uma família disfuncional. Então, eu tenho um pai alcoólatra, eu tenho uma mãe que tem problema com drogas. Então, isso pode desencadear para a pessoa ter a depressão. Muitas vezes, só a condição genética não quer dizer tanta coisa, né? Sim. Muitas vezes, se você considerar, por exemplo, irmãos gêmeos que foram adotados por famílias diferentes, os desfechos de saúde mental de outros também são diferentes. Então, o ambiente, como a depressão, a gente pensando em depressão, né? Como a depressão ela é um agravo, um transtorno multifatorial, o ambiente ele interfere diretamente. Mesmo que os dois venham a ter depressão, dois gêmeos, né? Mas um está num ambiente hostil e um está num ambiente que tem bastante suporte. Tenha certeza que o desfecho vai ser diferente, o tratamento diferente, a procura vai ser pelo tratamento já vai lá no início ser diferente. Ô, doutor, a questão... Quando chega um paciente com depressão, geralmente ele vai ter outro transtorno ligado ou não? Não necessariamente. Não. Mas pode. Né? É muito comum o casamento do transtorno de ansiedade com depressão. A gente vê muito. Mas muitas vezes a pessoa não sabe nominar o que ela sente. Então ela... eu estou sentindo uma irritação e ela acha que é uma ansiedade. Na verdade, a irritabilidade vem ali do quadro depressivo, por exemplo. Né? Então, não obrigatoriamente é. E não é um diagnóstico fácil, já te digo. Assim, eu sempre digo, eu tenho até um vídeo no meu Instagram que eu digo, não é um diagnóstico de foto, é um diagnóstico de filme. Né? É uma expressão que a gente usa. Porque muitas vezes você precisa ver o paciente, muitas vezes você precisa tratar muito bem um dos transtornos para enxergar o outro e ter certeza que ele tem, né, esse transtorno. Mas acontece, pode acontecer sim. É porque o transtorno não é um exame que identifica, né, doutora? Se fosse, caramba, ia resolver muita coisa. Sabe o que é o difícil que... Eu digo da questão da psiquiatria e da psicologia, mas eu digo da psiquiatria pela questão médica. É você pegar o estetoscópio, dar no ouvido do paciente e perguntar o que ele está ouvindo. Isso é a saúde mental que a gente faz, né? É o paciente te dizer o que ele está sentindo, te dizer o que ele está passando e te dizer o que está acontecendo dentro dele. Ele não, né? Você entrega para ele, né, a questão de te ajudar no diagnóstico, e por isso também é importante a questão da afinidade, né, entre o profissional e o paciente. A gente realmente precisa ter um grau de confiança muito elevado no profissional, porque você vai contar as tuas misérias ali.
E se não contar, o tratamento não vai para frente, né? E qual a importância do vínculo, doutora, com o paciente? Eu acho que é bem difícil quando não tem um vínculo com o paciente, né? Pra gente poder tratar o paciente. É difícil, mas ele não é impossível de ser estabelecido, né? Acontece, não é na primeira consulta, em geral, né? Na primeira consulta, ela é uma consulta, mas não digo superficial, mas ela não vai ter a mesma qualidade de uma terceira ou de uma quarta consulta em termos de efetividade. Se você pensar assim, quanto o paciente consegue te trazer. Às vezes, na primeira consulta, ele olha e diz assim, né? No no meu caso, que é o serviço público ali, às vezes vai trocando o profissional. Você marcou né? Eu sou médica, então você marcou com um médico lá, chega lá é o outro médico, porque já trocou. Eu estava acostumando com esse, agora é outro. Só que, né, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o melhor que a gente pode. Mas muitas vezes isso causa um desgaste para o paciente. Só que se você não se esforçar também, se o paciente não se esforçar para estabelecer esse vínculo, se houver um esforço somente, né, unilateral só do profissional, ele não vai ser estabelecido. E se você não conseguir confiar no profissional que está te tratando, dificilmente você vai aceitar uma medicação, dificilmente você vai confiar que aquele efeito colateral vai passar, dificilmente você vai aceitar a espera pelo efeito benéfico, como a gente estava falando. Então, a confiança no profissional, ela é essencial, ela é indispensável. Eu vejo muito quando a gente vai fazer terapia, a gente faz com um certo tempo com o profissional, aí por uma eventualidade a gente vai para outro. Cara, vou te falar tudo de novo, sabe? Meu, é um saco. Eu procuro, né? A gente tem o histórico do paciente, o prontuário eletrônico, então eu procuro, né, fazer um resumo, né, antes dele chegar, do paciente chegar para mim, quando ele já é paciente que vinha consultando com outro profissional, justamente para evitar que ele tem que dizer tudo. Então, eu vejo o alívio que dá quando eu digo, olha, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, né? Isso aqui eu já vi que você passou, isso aqui eu já vi que você não respondeu bem essa medicação, isso aqui eu já tô a par. Ai, que alívio. Pra ter que recomeçar todo esse processo. Claro que tem coisas que são sigilosas e que o profissional não vai escrever no prontuário e o paciente pode ficar bem tranquilo quanto a isso, mas também, se mudar o profissional, o próximo não vai saber. Mas o essencial, assim, a gente consegue captar no próprio prontuário, né? Ele pode escolher, digamos, não peguei vínculo com psicólogo, digamos. Eu posso escolher outro, não sei como que é a demanda de psicólogo lá no CAPS. É alta, né? Se os nossos psicólogos... nós temos 4 psicólogos, né? Mas nós temos mais de 170 pacientes. Então, claro, se você não conseguir vínculo e você realmente tem a indicação da psicoterapia, que também não é uma indicação que 100% dos pacientes tenham, mas se você tiver indicação, você pode manifestar para aquele profissional que eu falei para vocês, o técnico de referência, olha, eu não... Como a gente brinca, a expressão brasileira, não bateu o santo. Né? Então, assim, não tô me acertando, não tô me sentindo à vontade. E sim, pode ser trocado. Né? E isso é inerente do ser humano. Né? O próprio profissional também. Se ele disser assim, olha, eu não tô conseguindo ajudar, esse paciente ele não tá rendendo numa terapia comigo, de repente a gente troca. Então, o próprio profissional também propõe para o paciente, quem sabe a gente troca para ver se com outro profissional você se acerta melhor. Isso acontece, e tá tudo bem, e tá tudo certo, e faz parte. E que bom que temos, né, mais que um profissional para poder ofertar isso, né? Até o psicólogo, a pessoa que está atendendo lá, não consegue lidar com a demanda do paciente, né? Então é questão de ética, tipo, você liberar para outro profissional tratar ele, né? Sim, vocês podem até falar melhor que eu nesse sentido, assim, se o paciente mexe com questões muito importantes para ti, a ponto de você não conseguir lidar, se você não tomar uma atitude de passar esse paciente para outro, você está errando. Né? E o que a gente menos quer dentro de um paciente que está extremamente ferido é errar com a mente dele, né? Com o psique dele. O quanto é importante essa questão do profissional saber dosar o quanto a subjetividade dele vai implicar no paciente. Né? Sim, é uma limitação. Assim como a medicação tem limitação, os profissionais têm suas limitações também, né? E não esquecendo, a gente, antes de ser profissional, a gente é gente. Né? Então, claro, a gente tem as nossas limitações, com certeza. Ô, doutor, e essa pessoa que tá com, digamos, uma depressão leve, tá precisando de ajuda, ele vai no pronto-socorro ali no UBS, né? A senhora trabalha bastante anos no UBS. E como é que se dá, assim? A pessoa vai lá, o médico encaminha pro CAPS, se for mais grave, né? E quando é mais leve, como é que funciona?
Então, cada profissional ele tem autonomia na sua agenda. Eu vou te dizer como é que eu trabalhei. Eu trabalhei de 2010 a 2022. Foram 12 anos, né, em unidade básica de saúde. E nesses 12 anos, eu sempre trabalhava com um retorno. Então, eu dizia para o paciente, se identificada uma demanda de saúde mental, identificada a necessidade de uma medicação, né, que nem toda demanda de saúde mental é medicação, algumas vão ser psicoterapia pura, enfim, vocês também podem falar um pouco disso também para as pessoas. Mas identificada essa necessidade de uma medicação, eu tinha por hábito o paciente já sair com a data do seu retorno. Então, não é algo de praxe, muitas vezes, em todas as unidades básicas de saúde, pela autonomia que o profissional tem. Mas eu já fazia, daqui a um mês você vai voltar, eu quero te ver. Não melhorou, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 20 dias. Não melhorou, você vai me procurar antes, deixar sempre a questão de porta aberta, que a gente chama, né? Infelizmente, a gente não vive no mundo ideal em que a gente pode, né, estar à disposição 24 horas por dia ali para o paciente, a hora que ele precisar, mas a gente... né, dentro de um esforço, tanto do paciente quanto da gente, a gente tenta achar o melhor caminho, né? E tem um psicólogo que é encaminhado ou não? Para questões leves? Fora o CAPS. Tem um psicólogo que atende essas pessoas? Não? Então, tem o ambulatório, né, de saúde mental, que é para casos moderados. E aí tem um projeto que, se não me engano, já está em vigor, é que eu realmente estou por fora das unidades básicas de saúde, mas que eu entendo, que eu saiba, tem um projeto que já está em vigor, que é as EMULTs, que são as equipes multidisciplinares, né? Que aí, entre os diversos profissionais que tem o psicólogo para esses casos assim, né? Mas eu não saberia, nesse momento, te dizer como que funciona, porque... E nem sei se está já funcionando, mas eu sei desse projeto, que é um projeto a nível nacional, inclusive. Legal, legal. É interessante também que as pessoas que querem um atendimento gratuito, a gente tem universidades que... A Unifeb, né? Você pode falar um pouquinho? Isso, aí tem o ambulatório, perdão, eu esqueci totalmente, eu pensei na Imult. O ambulatório de saúde mental da Unifeb e acredito que em breve o da Uniaselv, né, estará atendendo também os casos leves dos pacientes que vão ser encaminhados das unidades básicas de saúde para esses serviços. Claro que tem uma limitação de número, porque, né, de pacientes que podem abraçar, mas são 2 universidades, então a tendência é cada vez a coisa melhorar mais na saúde mental. Infelizmente, a tendência também é o adoecimento aumentar, mas a gente torce que se equilibre, né, essa demanda aí. É interessante quanto a gente vê essa necessidade da sociedade de ter esse acesso ao psicólogo, ao psiquiatra, né? A gente, quando se identifica enquanto estudante de psicologia, daqui a pouco a gente acaba tendo que explicar para, né, a pessoa que não, a gente está no processo de formação de psicologia, então a gente não consegue ainda, vamos dizer, como psicólogo, dizer que eu já sou psicólogo e consigo te atender. Então a gente sente que há uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande da sociedade em ter esse profissional de um acesso mais fácil, né? Sim, eu percebo assim, tem vários, né? Como a gente diz, é multifatorial. Mas essa demanda, ela aumenta no momento em que as pessoas param de se relacionar, né? Porque hoje a gente vê assim, a rede social eu sou super a favor e a gente tem que fazer bom uso dela. Ela realmente é uma ferramenta muito boa. Mas as pessoas cada vez se relacionam menos, né? E cada vez elas se comunicam menos. Então, o que acontece? Elas vão adoecendo até que chega um ponto que a pessoa diz, eu preciso falar com alguém. E muitas vezes não é a psicoterapia, mas é a fala em si. Né? Claro que tem, né, toda a técnica da psicoterapia, mas muitas vezes a escuta pela escuta. A escuta qualificada, que a gente diz que é você dar uma atenção para o paciente de forma que ele diga, ele sai dali melhor. Eu tive, durante esses 12 anos que eu trabalhei em UBS, muitas as vezes em que o paciente chegou e disse assim, olha, eu nem quero remédio, eu só queria ser ouvido. E eu não tenho experiência de psicoterapia, eu não sou psicoterapeuta, né? E muitas vezes é escuta pela escuta. Realmente, assim, você olhar e dizer assim, olhar no olho da pessoa e dizer, fala que eu te escuto. Então, essa falta que hoje é suprida ou mascarada pelo excesso de redes sociais, eu percebo isso, a gente está isolado, a gente teve uma pandemia, as pessoas na pandemia não sabiam se relacionar com as pessoas que elas moravam, né? Isso, o que mostrou? Houve muito divórcio, porque as pessoas não conseguiam conviver com as pessoas que elas diziam amar. Então, assim, porque elas não se relacionam, elas se comunicam só e somente por rede social. Então, quando você é ouvido, quando você é enxergado,
muitas vezes você já tem um processo de cura ali. Então, não desacreditem do poder da escuta, mesmo que vocês não possam fazer intervenção. Isso eu vejo muito nos meus acadêmicos ali, que eu dizia muito para eles. Eu dizia, gente, ouçam porque realmente é curativo. E há um poder nisso. Sim, a gente, no semestre passado, a gente teve estágio, né, o estágio básico, e a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas da idade, terceira idade, não? Uhum. E então a gente sentia aquela demanda, né, aquela necessidade das pessoas de botar para fora, de conversar, Então a gente até no começo achou que, por ser entrevistado por estudantes de psicologia, não vai ter aquela seriedade, mas a gente sentia a necessidade daquelas pessoas de buscar e de se entregar de verdade para aquele atendimento. Então é muito interessante essa questão da escuta, até não só no ambiente da psicologia, mas no ambiente geral, né? Na sociedade. Nós estamos necessitando muito dessa escuta. As pessoas necessitam muito de ser ouvidas, né? Sim, não é que ninguém tem tempo, mas a gente usa mal o tempo, né? Sim, de forma sim. geral. E muitas vezes o estudante, a gente diz assim, entraríamos numa seara que talvez não venha ao caso hoje, mas que a gente diz a síndrome do impostor, tipo, parece que eu tô ocupando um espaço que não é eu, tinha que ser um psicólogo formado, tinha que ser um psiquiatra com residência, tinha que ser... ou um médico, no caso dos meus acadêmicos, tinha que ser um médico formado aqui para ouvir. E o paciente que está ali na tua frente, aquela pessoa que está ali em sofrimento, ela não está interessada nisso, ela só quer ser ouvida, né? E quando ela é ouvida, digo para vocês, eu nunca esqueci de uma cena em que uma paciente estava causando, como a gente diz lá na recepção, uma das técnicas de enfermagem, então nível técnico de formação, chamou essa paciente para dentro, claro, muito habilidosa, chamou essa paciente para dentro da sala e disse, vamos conversar. E ela foi falando. Ela queria porque queria uma consulta comigo e não tinha como eu atendê-la. E aí ela começou a gritar, enfim. E ela disse, vamos conversar aqui. E ela falou no final, ela disse, nem quero a consulta com a médica, porque ela queria ser ouvida, né? E não necessariamente pela médica. E quando ela foi ouvida, ela acalmou o coração. Eu ouvia no acolhimento, doutora, quando vinha homem assim, que geralmente o homem guarda muitas coisas. E lá ele conseguia, cara, ele conseguia se abrir e falar. O cara tem esposa, tem família e não tinha aquela vergonha de expor isso pra família. Lá ele conseguia, ele chorava. Cara, homem barbudo, homem grande, chorava. E sair lá aliviado, sabe? Cara, isso é incrível, é muito legal. É incrível e assim, a escuta sem julgamento, né? Claro, a gente não vai querer que as pessoas tenham um relacionamento artificial em casa e não julgue, não seja você mesmo, né? A gente, né, na família, a gente é a gente mesmo. Mas na questão profissional, quando a gente faz a escuta sem julgamentos, a escuta dizer assim, eu tô aqui independente do que vem daí. Eu vou estar aqui de mão contigo, independente do que você vai me dizer. A pessoa, ela tira, né, todas as suas defesas e ela consegue abrir realmente coisas que, né, e depende do profissional também. Tem pessoas que muitas vezes me disseram assim, por exemplo, questões sexuais são coisas que pegam muito. Então, homens que dizem assim, olha, eu tenho... Isso é muito associado, né, à compulsão sexual ou compulsão por outras coisas, como masturbação, enfim, com a questão da dependência química. E muitas vezes diziam para mim, mas eu não vou falar para o psicólogo ou para a psicóloga. É no teu tempo. É a tua história. Isso eu nunca botei num prontuário, obviamente. Então, assim, muitas vezes também eu fazia consulta compartilhada, muitas vezes com a psiquiatra, e dizia, mas eu vou falar, mas aquilo eu não vou contar. Tudo bem, é no teu tempo. Então, muitas vezes o paciente sente um vínculo com um e não sente com o outro para falar. Mas a escuta sem julgamento, ela abre muita porta, né? Ô, doutor, a questão Vou fazer uma pergunta aqui, mas fica à vontade para responder. A questão da espiritualidade para os pacientes. Porque ali a gente atende bastante moradores de rua, né? E, cara, a única coisa que eles têm é a fé deles. É a fé. Então é muito importante, né, doutora, a questão da espiritualidade para eles assim, né? É diferente o paciente que tem do paciente que não tem. E não é uma questão de ser melhor ou pior. Mas é impressionante a esperança de um paciente que tem uma espiritualidade, seja qual for. Né? Uma fé em algo maior, em um ser superior, como queira chamar. É bastante diferente assim do paciente que diz, olha, eu não acredito em nada. Quando eu morrer, acaba tudo. Então, a gente vê uma questão de esperança, uma fagulha de esperança ali que tu consegue dali puxar um fio e muitas vezes levantar o paciente.
eu nunca, pelo menos não lembro, né, de ter feito alguma abordagem que partiu de mim a questão da espiritualidade, mas os pacientes me perguntavam sempre. E aí o paciente, uma vez te dando espaço para isso, você aborda. Claro que a gente dizia, a tua espiritualidade é importante e tal. No máximo isso, mas nunca, né? Às vezes o paciente dizia, eu fui na igreja, eu fui lá no templo, eu fui lá congregar, eu fui... e como é que foi? Foi bom para ti? Então vamos tentar vincular ali, porque ali é uma comunidade que vai te fazer bem, que vai te oferecer coisa boa. Então, nesse sentido, assim, e na dependência química ela é decisiva, né? Porque o paciente está acostumado a viver com um tipo de pessoas que fazem uso. E, de repente, ele vai e se apega a um tipo de público que não faz o uso e que ele encontra igual um acolhimento, encontra né, uma troca. Então, nesse sentido, às vezes, a vida em comunidades né, da igreja, assim, vamos dizer, elas também trazem um desfecho bem favorável, né? Então, para paciente que tem a espiritualidade dele, tem comunidade direcionada a isso, né, doutora? Então, acho que seria interessante encaminhar esse paciente para esses locais, né? Assim, se o paciente, a gente tinha principalmente comunidades católicas e evangélicas, né? Eu não lembro de ter alguma comunidade budista ou hinduísta, enfim. Mas eu lembro de termos aqui, né, à volta, na nossa região, pacientes assim. Então, acontecia de pacientes, às vezes, dizerem, olha, eu sou evangélico, eu não quero ir para tal comunidade porque aquela comunidade reza o terço, por exemplo. E a gente prontamente respeitava. Assim como tem comunidades que não têm religião nenhuma também. Né? Em Blumenau, se não me engano, tem uma que não é vinculada a nenhuma religião. Mas as que são vinculadas à religião, a gente sempre procurava saber do paciente. Olha, essa comunidade evangélica, isso é um problema para ti, vamos esperar mais um pouco, vamos para outra, ou você quer já a vaga nessa? E nem toda comunidade evangélica ou católica, ela obriga o paciente a ter uma vivência naquela fé. Mas muitas vezes o paciente fica sem nada para fazer porque a atividade é aquela daquele momento. Então, a gente sempre procurava direcionar e respeitar isso, né? E é impressionante, assim, realmente o que tu falou, assim, surpreende porque a gente pensa assim, a pessoa veio aqui, ela já está sem esperança de nada, será que ela acredita em alguma coisa? E sim, eles acreditam, sim. Eu digo eles porque no CAPS-AD é a predominância masculina, né, dos pacientes. Essas comunidades, na sua grande maioria, que a doutora tem a ciência, elas têm, vamos dizer, são geralmente comunidades, vamos dizer, sem apoio governamental, alguma coisa assim? As que nós tínhamos vínculo ali, todas com apoio governamental, regulamentadas. Há umas exigências, né? Agora eu não sei te dizer exatamente quais, mas havia algumas exigências do governo para que aquela comunidade fosse regulamentada. Não era de qualquer jeito, não era, né? Vou fazer do meu jeito e deu. Tinha algumas coisas mínimas. Então, assim, uma dignidade mínima. Você tem que ter o número de refeições, você tem que ter o número de leitos, você tem que... eu tenho 40 vagas, mas eu vou comportar 60 e vão dormir de 2 em 2 ali. Não existe isso. Então, nesse sentido, as comunidades elas tinham um número de vagas regulamentadas e recebiam, sim, recebem ainda, né, do governo um auxílio para se manterem abertas e para sustentar aquela pessoa que está ali, né? Até por uma questão de pertencimento do encaminhado, né? Ele chega numa comunidade que está uma superlotação, então acaba que... Não tem, né? E eu não lembro, assim, eu sei, não é nem estigma, é uma realidade de coisas negativas de muitas comunidades terapêuticas, a gente sabe disso, mas realmente eu procurava com os meus pacientes, né, que chegavam para mim pós-comunidade, eu sempre dava uma investigada como que era a vida lá. E das que nós mandávamos, das que nós encaminhávamos, graças, né, felizmente a gente não tinha nenhum relato de maus tratos. Então, isso sempre foi um cuidado. Quando a gente tinha algum relato de alguma situação de maus tratos que aconteceu com alguém, aquela comunidade a gente já evitava. Né? Então, assim, se houve uma denúncia lá de maus tratos, bom, então tá, a gente até que tudo seja apurado, a gente tem outras vagas em outros locais. Né? Então, era isso. Pode ir. É que tem algumas que não aceitam medicação, né, doutora? Como é que funciona essa questão? Eu não tinha, assim, das que a gente encaminhava, que éramos nós que encaminhávamos pelo sistema de regulação estadual, eles aceitavam. O que a gente tinha muito eram casas missionárias. E aí a casa missionária, ela não é regulamentada, ela é aquilo, eu vou abrir uma casa para acolher pessoas. Minha casa, né? Então, assim, eu vou pôr as regras que eu acho importante.
E aí como é que a gente diz? Há linhas de pensamento de algumas pessoas de que, principalmente assim, ligadas a algumas religiões, em que se você usa medicamento, você não confia em Deus. É uma forma de você ter pouca fé em Deus. Você vai ser curado apenas pela fé e não pela medicação. É uma linha de pensamento, né? Eu não vou aqui debater se está certo ou está errado. Não é a linha que eu tenho, obviamente, porque senão não prescrevi a medicação. Mas a gente sabe que é uma das linhas de pensamento. Quando o paciente queria ir para um local que tinha essa forma de pensar e a gente sabia, a gente deixava claro. Mas o paciente também é livre, né? Assim como ele é livre para estar no CAPS, ele é livre para não estar fazendo tratamento. E é uma forma. Já aconteceu de pacientes pararem o tratamento, e continuarem o tratamento ali no CAPS, mas não medicamentosos, dizerem eu quero parar, e depois voltarem a tratar. Dizer não deu certo, preciso da medicação. E a gente respeita, porque é dentro do que, claro, não estando obrigado, não sendo nada judicial, a gente tem que fazer o tratamento de acordo com o que o paciente aceita. Como é que eu vou obrigar o paciente a tomar uma medicação se ele não quer? Não tem, né? Tem um assunto que eu gostaria de abordar com a doutora. Na questão dos pacientes mais graves, vamos dizer, no sentido de, no CAPS, psicopatia. Não sei se a doutora já teve algum atendimento relacionado a esse tipo. E se chegou ao extremo de, vamos dizer, de atender alguma pessoa que tem alguma tendência a chegar até ser serial killer, alguma coisa nesse tipo. Não, esse não. O que eu atendi já foi um paciente que ele mesmo trouxe como uma reflexão que ele não sentia culpa. Eu não sinto culpa das coisas erradas que eu faço. Essa foi a frase. Então, é um paciente que, inclusive, ainda está em tratamento, né? É um transtorno de personalidade. Quando você estuda, né, a questão da psicopatia, é um transtorno de personalidade. Então, assim como os outros transtornos de personalidade, não tem um remédio que faça a pessoa sentir culpa, né? O que tem é um treinamento através da psicoterapia para que o paciente evite se pôr em risco e pôr em risco terceiros. Então, a gente conscientiza esse paciente, né? E aí vocês vão estudar muito mais do que o que eu sei hoje, né? À medida que for passando, mas a gente sabe que você vai conscientizar esse paciente da gravidade daquilo e dizer, vamos treinar. Você não vai treinar para sentir culpa, porque isso não existe, né? Isso faz parte do transtorno que ele tem, ou que ela tem. Mas a gente, sim, eu não tive até hoje nenhum paciente que me disse, olha, eu tô a fim de sair matando todo mundo. Não, eu nunca tive esse caso. Até porque um paciente que está em risco para si ou para terceiros, ele é imediatamente internado de forma involuntária se ele não aceitar. Até aquela vontade ser cessada ou até aquela situação ter uma segurança maior, né? Então, a gente, como médicos, a gente tem a autonomia de internar um paciente contra a própria vontade se ele manifestar um risco para terceiros, sim. E esse risco para terceiros pode ser até a minha equipe. Então, se um paciente estiver oferecendo um risco para a minha equipe, eu posso internar ele de forma involuntária até que esse risco seja cessado. A gente pode fazer isso. Mas nunca tive essa experiência de um serial killer e a gente torce, né, para cada vez isso ter menos, porque é muito triste quando acontecem essas situações, né, na nossa sociedade. É que a gente viu nos últimos anos uma reincidência de ataques a escolas e esse tipo de coisa. Então, não sei se diretamente tem algo ligado à psicopatia ou talvez alguns outros transtornos e... Eu acredito, e isso não te trago baseado em nenhuma evidência científica, mas eu acredito que seja muito mais ligado a outros transtornos, né, também. Por exemplo, um transtorno de um paciente com personalidade narcisista, em que queira brilhar, em que queira se destacar, em que queira... Aí ele encontra, a gente diz, a fome com a vontade de comer alguém que o motiva a fazer isso. Então, nesse sentido. Mas é um assunto que não é que eu me sinta desconfortável. Eu só fico na dúvida o quanto a gente poderia estar induzindo alguém a querer fazer. Então, eu fico né, um pouco... É uma seara assim, que eu prefiro evitar entrar do que daqui a pouco alguém ouvir e se inspirar assim, num desfecho desagradável para nós, né? Vamos caminhar no final, então? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor, que eu vou fazer para todos os convidados. Então, doutora, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, pensando em desistir de tudo, está na beira da última opção que tem, digamos, é tirar a vida dela. O que você falaria para ela? Que tem jeito.
eu falaria que tem jeito. E é o que eu acredito. É a razão da minha profissão, né? Se a gente não acreditar que um paciente, né? Se a gente tratar um paciente como terminal dentro da saúde mental, a gente vai desistir de praticamente todos. E já vi e testemunho isso para vocês, pacientes nessa situação que se ergueram, né? Ou que foram erguidos, como queira, e que estão bem, que têm uma vida qualificada. Então, sim, tem jeito. É isso que eu diria para essa pessoa. Acredita, dá uma chance pra gente. A gente consegue. Perfeito. São casos como esse que a gente precisa, né? Que motiva o profissional da saúde mental a trabalhar justamente por esses... Às vezes são casos individuais, mas acontece algo que marca a gente e acaba... E acaba. Sim, muitos, na verdade, sim. Mais da metade dos casos que a gente atende são assim, né? E a gente vê a melhora. Então, quando eu digo a gente consegue, a equipe e o paciente. É possível a gente melhorar, é possível sair disso, é possível ter uma vida como você sonhou. Perfeito. Doutora, quero agradecer a tua presença aqui. Nossa primeira convidada, foi muito legal. Tinha um nervosismo da gente, né? A gente tá aprendendo, mas a gente fica muito feliz. Eu te admiro muito como pessoa e profissional. Aprendi muito com você, então só tenho a agradecer. Obrigada, admiração recíproca. Quer deixar as tuas redes, doutora? Quer deixar as tuas redes sociais? Tem o Instagram, né? Instagram. Dá pra colocar ali na tela pro pessoal acompanhar. Instagram posso falar? Pode. É @Giovana Sokolowski, Giovana com I, um N só. E Sokolowski, SOCOLOSKI. Tá ali na tela pro pessoal ver. Tá bom. Mas disso, doutora, muito feliz em conversar com a doutora. Ainda não conheci a doutora, mas muito feliz de poder conversar com a doutora, de ser a nossa primeira entrevistada. Foi uma honra. Né? Então, o conhecimento que a doutora compartilhou conosco foi muito importante até para nossa vivência enquanto futuros psicólogos. Então, muito obrigado pela participação da doutora. Então. Obrigada. Sucesso aí para essa nova ideia de vocês aí. Eu desejo tudo de melhor e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Bom, então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, até no final do vídeo, se inscreva no canal, curte aí, compartilha com o pessoal e a gente se vê no próximo episódio, beleza? Um abraço.